Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Retorno às aulas nas escolas do município foi tema de audiência. Câmara Municipal realiza campanha para arrecadar donativos para as famílias que perderam suas casas em Santa Cruz. Todos os mantimentos, enfim, móveis, cesta básica, alimentos, etc., para que a gente possa enviar para a prefeitura poder ajudar essas pessoas que merecem. Cidade do Rio de Janeiro vai receber primeiro lote de vacinação contra a Covid-19. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa essa edição do Câmara Rio Notícias falando sobre educação. O retorno das aulas presenciais da rede municipal e o cronograma de reposição das aulas no ano letivo de 2020 foram temas da audiência promovida pela Comissão de Representação. Representantes de 12 entidades participaram da reunião da Comissão de Acompanhamento das Ações de Retorno às Aulas Presenciais da rede municipal. A primeira a falar foi a representante do CEP. Maria Eduarda Quiroga descreveu um quadro caótico em várias escolas e disse que sem vacina não dá para retornar. O retorno presencial só é possível após a vacinação de todos e todas da comunidade escolar. Responsáveis, professores, secretários escolares, merendeiras, agentes de educação infantil, agentes de educação especial, agentes educadores, enfim, todos e todas que circulam numa escola. Mas, para além disso, nós temos uma série de preocupações que eu fui, inclusive, levantando com os meus companheiros e companheiras das regionais do nosso município. Então, muitas escolas que houve retorno das equipes administrativas nesse início de ano se depararam com a falta de controladores de acesso, ou seja, de porteiros. A higienização dos ar-condicionados não aconteceu, assim como a própria limpeza das escolas está muito carente. A questão das janelas que não abrem, principalmente em CIEPs, porque estava no processo de climatização, muitas nem concluíram o processo, mas também não tem mais ventiladores, por uma série de razões, entre elas, inclusive, furto, a gente sabe. Tem muitas unidades que o mato cresceu e há uma invasão de animais como gambás, gatos, cupins, mosquitos, que a gente precisaria cortar esse mato e dar uma cuidada nas escolas. Não dá para simplesmente achar que é possível um retorno. Quer dizer, a gente está falando que tem que vacinar, mas isso não é a única coisa que tem que fazer para que seja possível o retorno presencial. É um pouco essa a nossa preocupação também. Elson Paiva, do Sindicato dos Professores do Município do Rio, afirmou que é imprudente começar as aulas no dia 8 de fevereiro. Chegou um determinado momento que algumas escolas, até grandes grupos até de escolas, não vou ficar aqui fazendo propaganda delas agora, chegaram à conclusão que tinha que fechar realmente a escola, devido ao grande índice de contaminação que estava tendo já entre os professores e os próprios alunos. Ou seja, abrir as escolas naquele momento foi uma demonstração de irresponsabilidade, tendo em vista que muitas escolas não abriram e mais de 80% dos pais não mandaram os filhos para a escola, porque sabiam da responsabilidade em relação à questão da pandemia. E o que nós estamos vendo agora? Nós estamos vendo novamente uma pressão para que as escolas, principalmente as privadas, abram novamente no mês de fevereiro já. Abram, não importa de que maneira, vá quem quer de novo. Só que não dá para ser o vai quem quer de novo, porque, mais uma vez, os professores vão se contaminar, os profissionais de educação que trabalham na escola privada vão se contaminar. Nós tivemos professores que morreram, nós tivemos colegas que morreram. A representante do movimento dos pais e responsáveis da Escola Municipal Carioca disse que precisou arrecadar dinheiro para ajudar famílias que estavam passando fome. A gente recebeu relatos dilacerantes de mães, como nós, passando fome com as suas crianças. E na expectativa de receber o depósito, né, do cartão alimentação que estava atrasado desde o dia 10. No dia 30, a gente recebeu esses relatos. As pessoas não tinham o que comer. Não tinham o que comer na virada, não tiveram o que comer no Natal. E nós resolvemos organizar uma campanha de arrecadação contra a fome. A gente concluiu o relatório agora e a gente conseguiu alcançar 84 mães, 250 crianças. E o que eu trago um pouquinho dessas mães, que essas mães nos passaram, né?
4 delas estavam com casos de crianças com Covid. Uma com criança internada com suspeita daquela síndrome terrível. 3 delas não tinham aparelho celular. A gente conversou com elas porque elas colocavam o chip no aparelho de alguém e conseguiram se comunicar com a gente, para a gente conseguir fazer alguma doação chegar até elas. Então, a gente está falando de famílias que estão passando fome, e fome por ausência do Estado. Isso é muito sério, porque muitas mães estão muito ansiosas com esse retorno e estão acreditando que nesse retorno as aulas vão se dar da maneira como se davam antes da pandemia. Isso é muito complicado. Se a gente mantiver esse risco alimentar e nutricional do jeito que está, a gente tende a ter uma pressão popular por um retorno abrupto, inadequado. O vereador Valdir Brazão, segundo vice-presidente da comissão, discordou da maioria. Ele defendeu a volta das aulas presenciais nas escolas particulares. Eu defendi a volta das escolas particulares porque há uma grande diferença entre escola particular e pública. Isso é notório e é histórico. E também eu queria deixar registrado aqui que as escolas particulares estão em grande dificuldade econômica e não existe nenhum tipo de cobertor, nenhum tipo de compromisso do governo em estar propiciando para que essas escolas atravessem esse momento. Elas não estão aguentando, e mais um ano de pandemia com escola fechada, vai se quebrar todas as escolas, e ano que vem nós vamos ver um excesso de alunos ainda maior nas escolas públicas, e eu não vejo como evitar isso, senão as aulas voltando presencialmente. Ninguém quer escola fechada indefinidamente, mas ninguém quer que escola seja lugar de morte, né? Escola é lugar de vida. Acho que a Duda falou logo no início sobre isso, a primeira fala, né, lembrava disso, né? E aí, portanto, o desafio enorme é como voltar, né? E aí nós queria concordar com o Aristeu, que tem hora que parece que a gente está parado no mesmo lugar. E aí, por quê? Mudou o governo, porque lá atrás a gente ficava parado no mesmo lugar, porque o governo anterior só dizia, marcava a data e a gente dizia, não dá para ser, marcava a data e dizia para ser, marcava a data, porque era isso, só marcava a data e não fazia nada mais. Mudou o governo e o governo ainda não apresentou as respostas que está prometendo apresentar. Então, nós estamos num momento em que o Ferreirinha, por exemplo, veio aqui e disse, olha, estamos fazendo um diagnóstico das escolas públicas. E, portanto, enquanto a gente não tem esse diagnóstico, enquanto não tem uma proposta inicial de plano, enquanto não tem um posicionamento do novo comitê científico da prefeitura, a gente ainda está falando sobre a realidade passada, e o tom das falas aqui hoje foi: não há condições de reabertura, de retorno presencial para as aulas no dia 8 de fevereiro. E não há condição, não é porque no dia 9 vai ter, né? Não há condições neste momento. É preciso, há muito o que fazer. Eu dizia na reunião passada que o mais importante para todos nós hoje é dar tranquilidade para pais, professores, profissionais da educação, estudantes, comunidade escolar. Essa tranquilidade precisa começar reconhecendo que há muito o que se fazer e que só voltará às aulas presencialmente depois desse muito estiver feito. E isso tem a ver com planejamento, né? Eu acho que esse é o principal elemento. Mas eu queria, então, nesses 2 minutinhos que faltam, entrar nessa polêmica que o Valdir Brazão colocou aqui para a gente. Primeiro, Valdir, para te dizer que há pelo menos o Elson, o Antônio, que representam o Simpro e a FETERJ, representam, portanto, trabalhadores das escolas privadas, falando também em nome das escolas privadas. Ele só não falava em nome dos donos das escolas privadas, que aí só houve o Sinep mesmo, mas a gente ficou aberto aqui a semana inteira se outra associação quisesse. Além disso, pelo menos na fala do Aristeu, né, houve também fala sobre a relação entre escolas privadas e públicas. Inclusive, chamando a atenção para uma coisa importante, Valdir Brazão, que eu estou dizendo que isso é fácil de resolver, não é fácil de resolver. Mas nós não podemos tomar medidas que aumentem a desigualdade no acesso à educação entre os alunos das escolas públicas e das escolas privadas. Nós não podemos naturalizar isso. Isso não pode ser um dado natural. Eu queria citar um ponto importante, um dos vereadores do primeiro mandato agora, de uma reunião que aconteceu no final do ano passado, ainda com a secretária de Educação anterior, que ela deu uma informação que é vital. Eu não assisti à participação do atual secretário Ferreirinha, então pode ser até que ele tenha falado isso, se falou, desculpa. Eu só queria dar 2 dados que ela falou para todos nós na cobrança, que ela queria recomeçar as aulas e teve problema, não conseguiu. Ela disse, eu fiz uma pergunta a ela,
Quantas escolas hoje, das 1.543 escolas que ela disse que existem no Rio de Janeiro, quantas escolas estão em condições de funcionar normalmente, de se adaptarem a isso? Ela nos disse, com palavras, eu anotei em números, está aqui no caderninho ao meu lado, 1.307 escolas do município precisam de reforma, de algum tipo de reforma, desde a bica, desde a questão para lavagem das mãos, da questão de segurança das escolas, da abertura de janelas, ou seja, nós temos uma série de escolas que não estão prontas para serem reabertas em relação a isso. A Secretaria Municipal de Educação abriu a última fase do calendário de matrículas para a rede municipal de ensino. Os alunos que vão estudar nas turmas da pré-escola, do ensino fundamental e do ensino de jovens e adultos têm até domingo para se inscrever. A inscrição deve ser feita no site matricula.rio. A comissão de representação criada para acompanhar a recuperação e o equilíbrio das finanças da cidade realizou reunião para definir o planejamento dos trabalhos. O repórter Tiago Fidelis acompanhou o encontro. Buscar saídas para a recuperação das finanças e a economia da cidade. Esse é o objetivo da Comissão de Representação para o Desenvolvimento Econômico e Tributário do município. A segunda reunião do colegiado aconteceu nesta segunda-feira de forma híbrida. Os parlamentares pretendem convidar entidades da sociedade civil para identificar setores que possam contribuir para a retomada do crescimento, além de representantes da Prefeitura. Os parlamentares também propuseram algumas medidas que podem ser adotadas para aumentar a arrecadação, como renegociações de dívidas de empresas e cidadãos com o município, combate ao comércio ilegal e reavaliação de contratos de crédito com instituições financeiras. As sugestões da audiência dessa segunda-feira serão incluídas no plano de ação da comissão. Os vereadores também definiram um cronograma de reuniões do grupo. Na próxima quinta-feira, dia 21, os vereadores recebem o secretário municipal de Fazenda, Pedro Paulo. Os dias 26 e 28 e 2 e 4 de fevereiro estão reservados para reuniões. A entrega do relatório final está prevista para o dia 18 de fevereiro. Relator da comissão, o vereador Pedro Duarte diz que as sugestões apresentadas servirão para dar mais pluralidade ao relatório, mesmo com apenas 40 dias para a entrega do documento final. Ele também explicou como funciona o colegiado. Tem dois eixos principais, um é finanças, a situação da cidade do Rio de Janeiro, entre receita e despesa. Vivemos um momento difícil, sobretudo depois da pandemia, e o outro é o desenvolvimento econômico da cidade, onde nós vamos debater mais a geração de emprego, geração de renda, de oportunidade para o cidadão carioca. Para o presidente da comissão, a Câmara do Rio terá um papel importante na recuperação da atividade econômica do município. Rafael Aloysio Freitas defende que as informações coletadas pelo grupo sejam aproveitadas em outros projetos ao longo do ano e não apenas no relatório da comissão. O que é importante dizer é porque a comissão é formada por 13 vereadores dos mais variados aspectos ideológicos, mas todos unidos e imbuídos com o mesmo objetivo: fazer com que a cidade do Rio volte a se recuperar. E a Câmara vai ter um papel fundamental e importante nesse processo. Geralmente os vereadores são profundos conhecedores da ponta e a gente lida com a população no dia a dia e acho que as informações que a gente vai coletar dos secretários, das instituições que a gente conversou ali, que vão ser chamadas para poder nos fornecer números mais precisos de perda de arrecadação, de perda de emprego, de dificuldade nesse momento pelo qual a cidade passa, né? Juntou crise econômica com pandemia. E a gente vai montar ali um documento para sugerir à Prefeitura ações que possam ser tomadas, ações efetivas que possam ser tomadas para ajudar a recuperar a cidade e já deixar mais ou menos alinhado algum projeto ou alguns projetos de lei para que a gente, ao longo do ano, possa discutir aqui na Câmara e que também serão importantes para a recuperação da nossa cidade. A Divisão de Assistência Social da Câmara Municipal está promovendo uma campanha na casa para arrecadar donativos para as vítimas do incêndio que deixou mais de 250 famílias sem casa. O presidente da Câmara, vereador Carlos Caiado, explicou como vai funcionar esse trabalho. Foi muito trágico, né? Foi um problema muito sério que aconteceu. E queria também, antes de tudo, elogiar duas ações. Primeiro, da Prefeitura do Rio de Janeiro, o prefeito foi o primeiro a chegar, e a vereadora e a secretária de Assistência Social deu toda a assistência, e a casa
se fez representar por 2 vereadores. O vereador Márcio Santos esteve presente no local ajudando e o vereador Siri. E imediatamente em diálogo com esses vereadores a gente resolveu, a mesa diretora publicou um ato da mesa através da diretoria da divisão de assistente social, até a diretora Mônica, para que a gente no cerimonial possa receber todos os mantimentos, enfim, móveis, cesta básica, alimentos, etc., para que a gente possa enviar para a prefeitura poder ajudar essas pessoas que merecem. E fora também o trabalho que os vereadores vão fazer de cobrar da prefeitura que possa ter o aluguel social dessas pessoas. Acho que foi um ato muito importante dessa Casa Legislativa. São pessoas que precisam muito e o carioca ele já tem na sua essência, vamos dizer assim, essa cordialidade, essa parceria de ajudar as pessoas. Eu acho que a Câmara fazendo esse papel, como é a Casa do Povo, que intermedia todas as necessidades da população junto à prefeitura, junto à Câmara como um todo, ela fazer essa intermediação é fundamental, porque, como eu falei, 2 vereadores representando a Câmara sabem realmente o que é necessário de ajudá-los. E a Câmara se faz presente nesse momento difícil e vamos ajudar a todos. E você vai assistir no próximo bloco. Prefeitura divulga como vai ser o plano de vacinação. Agora vamos falar da informação mais esperada pelos cariocas. Parte do primeiro lote da vacinação contra a Covid-19 chegou na cidade. O governador em exercício, Cláudio Castro, embarcou de madrugada para São Paulo em companhia do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Eles participaram de uma solenidade que marcou o início da distribuição da vacina contra a Covid-19. A previsão da chegada desses insumos no Rio de Janeiro era a 1h da tarde, no centro de distribuição da Secretaria Estadual de Saúde, em Niterói. Mas por um problema de logística, o envio atrasou. O Ministério da Saúde autorizou o envio de mais de 487 mil doses ao estado do Rio de Janeiro. A expectativa é que o grupo prioritário seja vacinado 2 vezes, em um intervalo de 2 a 3 semanas. Por causa do atraso da logística, apenas uma parte das caixas vieram em um voo comercial. A quantidade não foi divulgada. O pontapé inicial da vacinação foi no Cristo Redentor. As escolhidas foram Terezinha da Conceição, de 80 anos, que vive em um abrigo da Prefeitura, e a técnica de enfermagem do Hospital Ronaldo Gazola, Dulcineia da Silva Lopes, de 59 anos. A Prefeitura anunciou como vai ser a campanha de vacinação contra a Covid-19. A gente vai recebendo as doses conforme as produções vão acontecendo, tanto no Butantan quanto na Fiocruz. Então, certamente, a gente vai começar a vacinação, interromper de acordo com o número de doses, depois faz o próximo lote, de acordo com a produção de vacina, de acordo com a entrega de vacina para o município do Rio. A estratégia do Ministério está corretíssima, começar pelos profissionais de saúde e com as pessoas mais idosas e com esse público que eles apresentaram. É basicamente a estratégia que a grande maioria dos países centrais estão utilizando. Então, eu vejo de maneira muito correta o jeito que está sendo feito. É óbvio que as pessoas precisam ter um senso de urgência. É necessário que não se perca tempo para vacinar, é necessário que não se perca tempo para produzir, é necessário que não se perca tempo para receber a importação. O início da vacinação não é o fim da pandemia. O início da vacinação é literalmente uma luz no fim do túnel. Então, nós continuaremos com as medidas que nós vimos anunciando ao longo das últimas 2 semanas, especialmente na semana passada, colocando as restrições, fazendo o acompanhamento do nível de contaminação das diferentes regiões administrativas da nossa cidade. Intensificaremos a fiscalização. Esse fim de semana fizemos uma fiscalização mais de conscientização, mas vamos intensificar essa fiscalização já a partir dessa semana e sempre pedindo a colaboração das pessoas. Obviamente é impossível que a Prefeitura esteja presente em todos os lugares. Depende muito da atitude individual de cada um, de cada pessoa, para evitar que a doença se espalhe ainda mais e que nós venhamos a ter, mais mortes.
Apesar do iminente início da vacinação, a curva de contaminação da cidade continua em alta e o final de semana ficou marcado por cenas de aglomeração. Em vários bairros da cidade, muita aglomeração, pessoas desrespeitando as regras de distanciamento social e o uso de máscaras de proteção. E para coibir as aglomerações, a Prefeitura do Rio realizou neste fim de semana 124 inspeções em estabelecimentos comerciais que marcaram o início das ações de conscientização das medidas de prevenção à vida e combate à pandemia da Covid-19. O trabalho, coordenado pela Secretaria Municipal de Ordem Pública, que contou com a presença do secretário Breno Carnevale, resultou em 23 infrações sanitárias e 5 interdições, sendo 4 de festas clandestinas que provocariam aglomerações. Somadas, as estimativas de público chegariam a mais de 2.000 participantes. Um evento não autorizado na areia da praia da Barra da Tijuca também foi interrompido com público dispersado. A operação ocorreu em locais de alto risco de alerta para a Covid-19. As ações educativas começaram na noite de sexta-feira e continuaram ao longo do fim de semana, percorrendo no total 20 bairros das zonas norte, oeste e zona sul da cidade. Todas as interdições ocorreram em estabelecimentos da Zona Oeste, sendo um depósito de bebidas na Barra da Tijuca e outros 4 locais de eventos. Durante a fiscalização de trânsito, 311 veículos foram rebocados por estacionamento irregular na orla. A operação foi coordenada pela Secretaria de Ordem Pública e contou com equipes da Guarda Municipal, do Instituto de Vigilância Sanitária, das Coordenadorias de Licenciamento e Fiscalização de Controle Urbano e de Fiscalização de Estacionamentos e Reboques e da Defesa Civil Municipal, além do apoio da Polícia Militar. Na quinta-feira nós fechamos um bar no Olegário Maciel. Na sexta, né, por quê? Porque eles, boa parte dos comerciantes, que nós notamos, o relato que eu tive do secretário de Ordem Pública nesse final de semana, é que boa parte dos comerciantes estaria respeitando as regras, né, mas que ainda tem muita aglomeração do lado de fora, o caso típico do Jobi ontem. Né, então nós ontem já também começamos a coibir a venda de bebidas das ruas. Né, já recebi informações, por exemplo, de que no Baixo Gávea ontem, com a retirada dos ambulantes, a aglomeração já praticamente inexistiu. Então nós estamos de olho nessas situações, vamos continuar, e aquilo que foi mais conscientização esse fim de semana será um pouco mais duro a partir de hoje. É dessa maneira que nós estamos trabalhando. A rodovia Presidente Dutra, que liga o Rio a São Paulo, completa 70 anos. Por ali passa cerca de 50% do produto interno bruto. Uma das principais rodovias do país, a Via Dutra, completa 70 anos. Inaugurada em 19 de janeiro de 1951 pelo então presidente Eurico Gaspar Dutra, a estrada reduziu o tempo de viagem entre o Rio e o Polo Industrial de São Paulo. No total, são 402 quilômetros entre o Trevo das Margaridas, na Avenida Brasil, e o entroncamento com a Marginal Tietê, em São Paulo. Criada para substituir a estrada Rio-São Paulo, aberta em 1928, a Dutra custou mais de 1 bilhão de cruzeiros, o que representa quase 3 bilhões de reais em valores corrigidos. A rodovia permitiu a redução da distância terrestre entre o Rio e São Paulo em 111 quilômetros. Foram gastos mais de 2,5 milhões de metros quadrados de pavimentação, mais de 1 milhão de sacos de cimento e quase 8 mil toneladas de asfalto. Em 2019, 863 mil viagens foram feitas por dia, em média, na Via Dutra. Uma pesquisa realizada com motoristas mostrou que as pistas em bom estado de conservação e o atendimento das equipes da concessionária são algumas das características mais elogiadas. Em contrapartida, a falta de segurança é citada como ponto negativo. No limiar dos 70 anos, a Via Dutra terá uma nova concessão após o fim do contrato de 25 anos com a CCR Nova Dutra. A empresa vencedora da licitação será responsável pelo trecho de São Paulo até Seropédica. O edital deverá ser lançado neste semestre. Já o trajeto entre o pedágio de Seropédica e Irajá vai permanecer com o governo federal até que o modelo de concessão seja definido. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação nas redes sociais.
A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigado pela companhia.